A próxima mesa tem como tema informação, acolhimento e fortalecimento dos vínculos familiares. Convidamos para compor a mesa como moderador o senhor Ricardo Paes e Barros, subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E os palestrantes: Simone Souza, gerente de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Maria do Socorro Fernandes Tabosa, coordenadora geral de Serviços Socioassistenciais à Família do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E Virgínia Maria Holanda de Moura, gerente do programa Mãe Coruja Pernambucana da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Com a palavra, o moderador desta mesa, Ricardo Paes de Barros. Acho que talvez seja melhor a gente começar aqui pela educação, com a Simone, e depois a gente vai para a assistência e depois para o Mãe Coruja Pernambucana. Tá bom? Simone? Como você quiser. Aqui ou lá. Está em pé. É. Então, talvez... Você tem um microfone ali, ó. Talvez... Você tem o... Você quer que eu passe pro... Quero. Não. Gente, boa tarde, boa tarde. Sou Simone, como o bebê já falou, da Secretaria Municipal de Educação. Trabalho diretamente com a gerência de Educação Infantil, pensando as ações para essa primeira infância. Estava me aproveitando que o reloginho ainda não estava rodando. Queria começar fazendo uma provocação. Vocês viram que a gente tem que se atualizar bem rápido? Viu o nome do slide, bebê? Pensar a criança é isso, a gente tem que estar antenado o tempo todo e tem que estar se reorganizando o tempo inteiro. Então, vamos lá, criança cidadã já começando aí, abrindo o slide. E eu queria fazer uma provocação, já que a gente está chegando ao almoço, teve uma palestra fantástica agora. Quem aqui é pai, é mãe? Uau! De mais de um? O pessoal parou no... Vamos lá. Falar de ser pai, falar de ser mãe, a gente pode atribuir um monte de adjetivo. A gente pode dizer que é gostoso, é prazeroso, é revelador, a gente se descobre. Agora, a gente pode dizer que é fácil. A gente pode dizer que ser pai, que ser mãe é muito fácil. Quando aquele bebezinho chega na nossa casa, começa a chorar, Em alguns momentos, só da gente chegar perto, aí, se independente de ser pai, de ser mãe, a gente fala tranquilamente no ouvidinho dele, ele já acalma só da gente chegar. Nossa, que sensação boa! Só da gente estar ali do lado dele, ele já acalmou, ele já reconheceu a nossa voz. Às vezes a gente faz de tudo e não descobre, essa criança não para de chorar. E aí você vai aprendendo como conviver com esse pequeno. Qual o jeitinho dele, qual é o choro de fome, qual é o choro de dor. Quando chega lá pelos 3 anos, ele já fala, já verbaliza. E aí você fica seguro,
Não fica fácil também não, mas pelo menos já fica menos misterioso. E aí você fica, bom, já sou mãe, já me empoderei, já sou pai, vou ter outro. Já sei tudo. E aí vem um outro e você descobre que não sabe nada de novo. E aí começa a angústia toda de novo. E aí é sobre um pouquinho disso que eu venho falar aqui hoje com vocês. Aproveitando ali o bordão, que ser papá ou mamá não é fácil, todos necessitam de apoio. E é um pouquinho disso que a gente vai falar. Pode passar. Pode ir. E aí a gente partiu de uma premissa, que era que creche é um dever do Estado, mas que é opção das famílias. Tendo isso como premissa, tendo como contexto que a oferta de creche naquele momento, 2009, pode dar mais um, estava sendo ampliada em 30 mil novas vagas, a secretária já falou isso aqui um pouco mais cedo, em 3 anos, de uma forma agressiva. A gente tinha um desafio, o desafio de pensar num modelo alternativo para atender essas crianças que estavam na nossa cidade e que a gente ainda não tinha dado conta de fazer prédios para atendê-las no modelo convencional tradicional. Então a gente pensou nesse PIC, Primeira Infância Completa, que trouxe algumas ideias, bebeu de muitas fontes, o próprio PIN é uma fonte que a gente consultou e ressignificou para a nossa realidade. Primeira Infância Completa, prevendo atendimento aos sábados para as crianças e para as famílias. As crianças, um atendimento de 8 horas, onde elas convivem com outras crianças, convivem no espaço da creche e participam de todas as atividades normais de uma creche, atividades de aprendizagem, sempre calcadas na brincadeira, de forma muito significativa. E para os pais, o que a gente faria para os pais? Os pais, a gente previa um atendimento cerca de 2 horas, 1h30, com a escola da família. Essa escola da família foi um momento que a gente trouxe comunidade e representantes das diferentes pastas, Secretaria de Saúde e Defesa Civil, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência. Sempre um especialista conversando com a comunidade sobre diversos temas relacionados à primeira infância. Qual era o objetivo? Tem mais um. O objetivo primeiro era empoderar essas famílias. Fazer com que aquele conhecimento que eu tenho, de repente num bate-papo pode servir para aquela outra mãe, de repente aquele conhecimento da avó, da vizinha pode ser super útil para uma situação que eu estou vivendo, e muitas vezes só falar já faz com que eu descubra caminhos para as minhas angústias e necessidades. E, ao mesmo tempo, trazendo conhecimento científico para provocar e para agregar valor e conhecimento técnico mesmo para aquelas famílias. Então, esse era o nosso objetivo primeiro. É a articulação da teoria com diversos saberes. Eu me lembro quando meu filho estava com 4 meses, né, eu pesquisadora da primeira infância, a ajudante analfabeta da minha tia chegou na minha casa e falou: esse menino ainda não senta, Simone. Aí eu fiz aquele discurso pomposo, né, discurso teoricamente embasado. Falei que cada criança era uma, cada uma tinha seu ritmo, que a gente não devia ficar adiantando etapas, que falei. Ela ouviu, né, eu usei argumentações totalmente bacanas, deu 5 horas, ela foi embora. Aí eu olhei para o meu filho, ele olhou para mim, quer saber? Botei ele sentado para ver se ele ficava. Ele ficou. E eu, pesquisadora da primeira infância, que convivia, já trabalhava com bebê há muito tempo, fui aprender mais, óbvio, sobre o meu filho. Porque falar dos outros é muito fácil. Falar do nosso é difícil, pensar no nosso é muito difícil. E sozinha é muito difícil também. Fui aprender
com uma pessoa com uma escolaridade infinitamente inferior, mas com uma sabedoria e com uma tranquilidade para provocar situações que foram extremamente valiosas. Então, isso eu posso dizer que é um micro do que acontece todo sábado nas nossas creches. Esses saberes se complementam, entram em debate, entram em embates. Ah, mas eu faço dessa forma. Vamos pensar em fazer dessa forma. É por que é legal eu abaixar para falar com a minha criança? E é isso que acontece, é isso que a gente propõe nas escolas de família, que antes era escola de paz, mudou o nome agora. Então, atualmente, no Rio de Janeiro, 2011, estamos no 2º ano do programa. Começamos com 10 instituições e fomos ampliando. Hoje já estamos em 50 instituições, com uma capacidade de atendimento para 5.000 crianças. É um programa novo, que a gente vai descobrindo os parceiros, a gente já está saindo daqui cheia de ideia para repensar o programa de tudo que a gente está vendo aqui, das apresentações dos outros, do que acontece de verdade, do que dá certo, que é bom demais ver. E uma das últimas mudanças que a gente trouxe foi o projeto Vai e Vem, que a gente tem oferecido literatura para ir para casa das crianças, também do PIC. Então, a mãe vem no sábado, leva um acervo literário para casa, lê com seu filho e assim vai fazendo toda semana. Porque, na verdade, ser pai e ser mãe não é fácil. Se seu filho está na creche, se seu filho está fora dela, você precisa de conhecimento, você precisa de uma rede de apoio perto de você, uma rede de apoio que não é só da educação, é educação, assistência e saúde. E aí a gente, atualmente, também, nesse momento, está ampliando para todos os pais da educação infantil. Não só os pais que estavam fora, que as crianças estavam fora da creche, mas os pais também de crianças regularmente matriculadas. E aí, trazendo um provérbio que eu acho que ilustra bastante, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Um provérbio africano que eu acho que ilumina um pouquinho do que a gente pensa, do que a gente acredita, do que a gente propõe. Tá? Muito obrigada. Esses são os nossos endereços. Eu nunca fui pontual assim na minha vida. Super obrigado, Simone. E agora a gente passa para Maria do Socorro. Quer? Obrigada. Por favor. Por favor. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer em nome do Ministério do Desenvolvimento Social o convite, que o secretário nos fez, que nos traz a oportunidade de debater com todos vocês propostas de desenvolvimento para a primeira infância e trazer um pouco conhecimento do Sistema Único de Assistência Social. Eu queria só saber quem aqui conhece o Sistema Único de Assistência Social, quem aqui é da assistência social. Que bom, tem muita gente. Então, antes de começar, eu queria também apresentar aqui a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Adriana. Por favor, Adriana, levanta aí. Coordenadora Geral do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ela estava de férias, por isso que ela não está aqui hoje. Mas ela veio prestigiar o evento, as discussões e debates. Bem, o nosso serviço de convivência ele é inserido dentro de um sistema único de assistência social que tem como base a Política Nacional de Assistência Social. Vou passar para vocês rapidamente, só para contextualizar o sistema e como se opera, embora tenham várias pessoas aqui que conhecem o Sistema Único, mas eu acho importante colocar como pano de fundo o sistema para se entender a complexidade dos serviços e como eles se operam nos territórios. Bem, o Sistema Único de Assistência Social ele é um conjunto articulado, integrado, de serviços, programas, projetos e benefícios. Tem a particularidade de ter pactuações federadas, ou seja, todas as discussões, todos os processos são desenvolvidos através de uma pactuação entre os entes federados, que são autônomos. Então, a gente discute numa comissão intergestora, tripartite, no âmbito federal, para deliberar as diretrizes nacionais e as comissões intergestoras bipartite para as questões estaduais e municipais, mais localmente. Muito parecido com o Sistema Único de Saúde. Nós temos uma grande rede, uma rede pública, através dos CRAS e CREAS, e uma rede privada que oferta os serviços complementares do sistema. Ele é organizado de um modelo composto
organizado de modo a compor uma unidade, né? Então, ele é um sistema único, as diretrizes são únicas, com a mesma organização em todo o país e um comando único, embora eu gostaria de deixar bem claro que os serviços são ofertados e a organização gerencial, ela permite a flexibilidade de acordo com os territórios. Esse sistema ele é dividido em duas proteções, né? A proteção básica e a proteção especial. Na proteção básica se trabalha bem as questões de prevenção de vulnerabilidades e riscos, por meio de desenvolvimento das potencialidades e o fortalecimento de vínculos. Desenvolvimento de potencialidades de famílias e de territórios. Eu acho que é importante deixar bem claro isso, no caso das comunidades. Seu principal equipamento é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. E na proteção especial, o principal equipamento é o CRES, que é o Centro Especializado de Referência de Assistência Social, e ela presta atendimento principalmente àquelas famílias em situação de violação de direitos. Então, o sistema oferece serviços, benefícios, programas e projetos. Pode passar, obrigada. O que é o CRAS, né? Hoje nós temos mais de 7.000 CRAS espalhados no Brasil. Cerca de 140 municípios brasileiros que não têm o Centro de Referência de Assistência Social. Mas ela é uma unidade pública estatal com base em territórios localizados em áreas de alta vulnerabilidade social, né? Então, o município faz um diagnóstico do território, detecta quais são as regiões de maior vulnerabilidade social e implanta um CRAS lá para oferecer os serviços. Executa serviços de proteção social básica, principalmente, obrigatoriamente, ele oferece o serviço de atendimento e proteção integral à família, que é o PAIF. Que ele é executado exclusivamente no CRAS, ele não pode ser terceirizado por uma entidade privada. O papel do CRAS, ele organiza o território e coordena a rede social da proteção social básica, da política de assistência social. Então, essa é a relação, só para deixar bem claro que o CRAS não é o PAIF, né? O CRAS é o centro, é a unidade pública que oferece serviços, ações de assistência social, e o PAIF é o serviço social que trabalha com a família, né? O trabalho social com a família, cujos objetivos é prevenir vulnerabilidades e risco social, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. É importante deixar aqui para vocês claro que os outros serviços da proteção básica, que são os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo por ciclo de vida, e o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas idosas e com deficiências, eles são, embora ofertados em um outro equipamento, seja público ou privado, mas eles são referenciados ao CRAS e articulados ao PAIF. Eu vou já explicar para vocês como que faz isso. Bem, como o Sistema Único de Assistência Social contribui para o desenvolvimento da primeira infância? Por meio da oferta de serviços socioassistenciais que promove o fortalecimento dos vínculos familiares, o que é essencial para o desenvolvimento infantil. Como se organiza esse processo, né? Então, a partir de um estudo do território, a vigilância socioassistencial verifica e detecta quais são as principais vulnerabilidades daquele território, as principais potencialidades, e encaminha para o CRAS as principais atividades ou quais são as principais demandas que o CRAS deve organizar um planejamento para atendimento. Então, é encaminhado. Vou dar um exemplo para vocês. Num território que tem uma alta vulnerabilidade de uso de drogas. Então, é importante que a vigilância verifique quais são, onde estão, quais são as potencialidades daquele território para trabalhar essa questão e encaminha para o CRAS uma lista onde ele pode fazer busca ativa das famílias, para fazer palestras, oficinas, né? Então, no caso das crianças pequenas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, o CRAS organiza o serviço, encontra essas famílias que têm crianças menores de até 6 anos de idade, faz o acolhimento dessas famílias, ou seja, informa quais são os direitos, quais são os principais cuidados, informa também quais são as outras atividades que são desenvolvidas naquele território para aquela população-alvo, e encaminha as crianças para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças de até 6 anos, que é esse que está na tela. O serviço para crianças de até 6 anos tem como foco o desenvolvimento de atividades com crianças, famílias e comunidade para fortalecer os vínculos e prevenir situações de exclusão e risco. Qual o objetivo desse serviço? Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e fortalecer vínculos sociais, porque aí essa família também é inserida no PAIF para o acompanhamento familiar. E o serviço de convivência é um serviço complementar e específico para a faixa etária.
cria e fortalece vínculo através de brincar, né, que é a união dos laços através do trabalho lúdico com a família. Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção social dessa criança. E quais os usuários? São crianças de 0 a 6 anos de idade, suas famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade social, fragilidade de vínculos familiares e comunitários. Quais os recursos humanos desse serviço? São o técnico de referência do CRAS, né, que oferta o PAIF, e o orientador social, que este executa, né, é executado por um profissional de nível médio, e ele atua na junção mesmo, na construção dos grupos, na organização dos grupos, enfim, na organização do brincar. E ele é supervisionado pelo técnico de nível superior, que é o técnico de referência do CRAS, que além de acompanhar as famílias, ele apoia o orientador social nessas atividades. Pode passar. Bem, esse serviço, a orientação dele, como ele é um serviço continuado, ele tem um percurso a ser cumprido. Então, a primeira etapa do percurso foi separado por faixa etária, né? São crianças de até 3 anos de idade que têm um encontro uma vez por semana de 1h30 ou no CRAS ou na entidade. E para as famílias com crianças de 3 a 6 anos, pode ter até 2 vezes por semana essas reuniões, também de 1h30. Propõe-se que nenhuma atividade do serviço tenha a duração de um período inteiro ou de um dia. Né? Da mesma maneira, para não descaracterizar o serviço e diferenciá-lo da questão das atividades de creche, que é importante ressaltar que o serviço de convivência não é substitutivo da família e não deve ser confundido com a função de creche. O objetivo dele é construir, fortalecer laços, né? Vínculos, construção de vínculos familiares. Então, portanto, a família tem que estar presente. Pode passar. Então, algumas atividades, eu trouxe só algumas, não vai dar tempo, vou falar todas as atividades, né? São as brincadeiras orientadas que estimulam os sentidos, onde a criança possa descobrir os sons, os gostos, as texturas, enfim, o cheiro. A massagem, que é importante, a Chantal é utilizada como um importante estímulo de contato entre o responsável, mãe, pai, avô, tio, enfim, e a criança. O contar de histórias. É importante ressaltar que é fundamental a participação dos pais ou responsáveis no serviço, o que aumenta o grau de confiança e o vínculo entre a criança e o membro da família. Como a área de assistência social pode viabilizar o fortalecimento dos vínculos familiares visando o desenvolvimento infantil? Bem, nos grupos eles poderão ser propostas atividades com a participação para reflexão dos papéis e as funções dos pais, mães e responsáveis, sempre pensando na família extensa, né, como os avós, tios, enfim, outros primos, a família que aquela criança compreende, não só aquela família nuclear. As atividades devem desenvolver os membros da família que convivem e cuidam da criança, devendo ser desenvolvidas de forma participativa, promovendo a troca e a valorização dos recursos das famílias, tendo por objetivo central o fortalecimento dos vínculos afetivos e a melhoria da qualidade dos cuidados oferecidos à criança pequena no contexto familiar. E as principais dificuldades que a gente encontra no serviço é a disponibilidade dos pais ou responsáveis pela criança para participar do serviço, isso é uma condição. Conhecimento da comunidade sobre o serviço, que ainda é muito pequena. As dificuldades de identificar crianças de até 3 anos e suas famílias no território, que isso agora a gente está diminuindo essa dificuldade, porque está se implantando os serviços, né, as atividades de vigilância social na gestão, ou seja, na secretaria, que vai fazer essa captura de informação, e a qualificação dos profissionais de nível médio, responsável pela qualificação do serviço. E agora o MDS está organizando a Política Nacional de Capacitação dos Servidores do SUAS, e a gente acredita que essa dificuldade também vai ser minimizada. E é isso, gente. Muito obrigada. Super obrigado, Maria do Socorro. Passo então para a Virgínia para falar sobre a experiência em Pernambuco. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Mãe Coruja, a gente gostaria de cumprimentar a mesa e registrar a presença aqui da equipe do Mãe Coruja, que está aqui conosco na plateia, registrar a presença da nossa coruja, mãe de todas as mães corujas, a primeira-dama do Estado de Pernambuco, Renata Campos, que está aqui nos prestigiando nesse momento, né? E a gente quer apresentar para vocês hoje o programa Mãe Coruja,
nascido no estado de Pernambuco, em 2007, pode ir passando, onde a proposta do programa, embasada em 3 alicerces básicos de saúde, educação e desenvolvimento social, iniciou desde 2007, com ações de 7 secretarias, naquele momento, em 2007. Hoje a gente tem a participação de 8 secretarias, porque a gente teve a alegria e a importância de ter no estado de Pernambuco a fundação da Secretaria da Criança e Juventude, onde a gente pode discutir as ações da infância e também da primeira infância. Pode voltar um pouquinho, por favor. Então, dentro dessa proposta da criação do programa, a gente teve o marco legal, onde a gente teve o fortalecimento das ações da atenção primária, que a gente entende como um apoio ao programa, até porque, como eu já disse anteriormente, o programa ele se alicerça num pilar e em 3 pilares, e um desses 3 pilares é a saúde. Então, a gente teve o marco legal com o fortalecimento da atenção primária, com o decreto normatizando o programa, e em 2009, com a Lei 13.959, que normatiza o programa Mãe Coruja no estado de Pernambuco. Pode passar. E, para a felicidade da gente, a gente encontra o programa Mãe Coruja Pernambucana na agenda de discussão do governo do estado de Pernambuco. Então, a gente pode imaginar que hoje a gente está aqui discutindo na presidência, num cenário federal, onde a gente tem vários estados discutindo a mesma coisa, a primeira infância, em todos os seus aspectos, e no estado de Pernambuco a gente já faz isso com essa discussão com o governador e essas 8 secretarias, e a gente se encaixa, se visualiza no mapa de estratégia do governo do estado, onde a visão de futuro é um estado desenvolvido socialmente, equilibrado socialmente, com a melhoria de condições de vida. E os focos prioritários desse mapa estratégico, pode passando, a gente visualiza as ações do Mãe Coruja. Então, o Mãe Coruja, quando foi instalado no estado, ele foi pensado, a princípio, para os 185 municípios do estado de Pernambuco. Mas, como todo programa que, para ser planejado, que a gente possa ter um andamento real, que a gente possa oferecer o melhor, a gente destacou alguns municípios fazendo um corte dos municípios que tinham o coeficiente de mortalidade infantil acima de 25 por 1000 nascidos vivos. E, naquele momento, a gente iniciou a instalação em 95 municípios, começando pelo Sertão do Araripe, onde vocês podem visualizar, dentro da divisão do estado, a gente tem 9 regionais de saúde, e a 9ª regional, por deter os piores indicadores, pode ir passando, de mortalidade infantil, teve o programa instalado inicialmente lá. Então, hoje a gente tem um panorama de 95 municípios com o programa instalado e a possibilidade e a definição, de mais 8 municípios onde a gente está instalando por conta da visualização do coeficiente de mortalidade infantil com 25 por 1000 nascidos vivos. Pode passar? Pode ir passando. Então, diante das atividades que a gente realiza no programa, pode passar. A gente visualiza o óbito infantil e a variação dos fatores que envolvem, pode passar, a determinação desse óbito, desde os determinantes distais até os determinantes proximais, e a gente visualiza os fatores socioeconômicos de atenção à saúde, volta, por favor, e os fatores biológicos, o que alicerça os 3 pilares do programa, a saúde, a educação e o desenvolvimento social. Pode passar. Então, qual a missão do programa? Hoje, o programa Mãe Coruja Pernambucana tem a missão de reduzir a mortalidade infantil e materna, cuidando de forma ampla da mulher no ciclo gravídico puerperal e de seus filhos, fortalecendo os vínculos afetivos, promovendo uma gestação saudável e garantindo às crianças nascidas no território pernambucano o direito a um desenvolvimento saudável e harmonioso desde o seu nascimento. Pode passar? Pode passando? Pode passar? Então, só para vocês perceberem a disposição do funcionamento do programa, a gente tem um conselho consultivo, composto do governador e de secretários, das secretarias participantes. Vocês vão ver mais na frente, mais detalhado, o trabalho dessas secretarias. Voltando. A coordenação de Renata Campos, a primeira-dama do Estado, logo abaixo do Conselho Consultivo, o Comitê Executivo, que tem a coordenação instalada na Secretaria Estadual de Saúde, membros representantes do Conselho Executivo e o Comitê de Assessoramento, com a participação das 8 secretarias, onde a gente se encontra diariamente,
semanalmente, todas as quartas-feiras, para discutir tudo o que se passa no programa e direcionar as atividades da melhor maneira possível. Depois do comitê executivo, a gente tem os comitês regionais e o Canto Mãe Coruja. Pode passar. Cada município tem um espaço denominado Canto Mãe Coruja, onde a gente tem 2 profissionais do Estado que vão fazer o acolhimento dessa gestante, percebendo as principais necessidades dessa gestante e fazendo os encaminhamentos para as secretarias participantes do programa. E visualizando no município os potenciais parceiros, né, como vocês podem perceber, a rede socioassistencial, a educação, as ONGs, as instituições existentes no município. Pode passando. E aí essa gestante ela vai chegar para a gente de que maneira? Ou através da unidade de saúde da família, com a confirmação da sua gestação, e ela vai ter todo o atendimento da saúde, e aí ela vai ser visualizada, a princípio, pelo acolhimento e a visualização para o encaminhamento para as ações das 8 secretarias. Dentro da Secretaria de Educação, a gente tem os círculos de Educação e Cultura. Na Secretaria da Mulher, a gente tem o encaminhamento para a realização da documentação dessa mulher. Dentro da Secretaria da Criança e Juventude, o programa Minha Certidão, onde a gente tem unidades interligadas nas maternidades com os cartórios, e a criança já sai com a certidão, o registro a emissão do registro civil. A Secretaria de Agricultura, com o programa Leite de Todos, e com a participação do IPA, o Instituto Agronômico de Pernambuco, onde os cantos Mãe Coruja, quando não são de responsabilidade do município, ele é instalado no escritório do IPA. A Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, com os cursos de qualificação profissional, o desenvolvimento social, com os kits do bebê, a partir do momento que essa gestante faça 6 consultas de pré-natal, os programas de proteção social básica, a Secretaria de Saúde com todo o acolhimento e atendimento a essa gestante e à criança, e a Secretaria de Planejamento com o monitoramento do mapa estratégico. Pode passar. Então, quando foi colocado para a gente o convite para estarmos aqui com vocês, se pediu que se mostrasse no programa o que se faz com essa gestante, com essa criança, a partir da informação do acolhimento e do fortalecimento dos vínculos familiares. Então, em relação à informação, a proposta é que a gente tenha um planejamento estratégico, ético, regional e cultural para o cuidado na origem da vida, privilegiando aquelas pessoas que estão em situação mais difícil, aquelas pessoas que precisam de um cuidado especial para que essa criança possa estar, a partir dos cuidados do pré-natal, já sendo bem cuidada. Okay? De que forma? Através do acolhimento. Depois da informação, precisa-se observar o acolhimento, e esse acolhimento é realizado nos cantos Mãe Coruja, como vocês podem ver aí a foto, através do profissional do Canto Mãe Coruja, que vai acolher essas mães e acolher essas crianças a partir da gestação. O fortalecimento dos vínculos familiares, a gente tem a família como base para referência dessa criança, onde a gente vai estar tendo um ambiente mais favorável no desenvolvimento, né, no registro das atividades dessa criança, através do álbum do bebê. A gente pode até disponibilizar depois o primeiro álbum da primeira Mãe Coruja, né, bem preenchido, onde a gente tem uma foto dessa mãe, pode passar, onde a gente tem a foto dessa mãe e dessa criança, registrando os seus momentos e registrando para o futuro, para que essa criança possa visualizar como foi o seu período de infância. Então, de que forma essa proposta vem se realizando? Através da grande proposta do programa, que são as ações intersetoriais. Então, através das ações dessas 8 secretarias, né, tendo como pilar básico a saúde, pode ir passando, a educação e o desenvolvimento social, nós temos os círculos de educação e cultura, que são espaços de letramento, onde essas gestantes, partindo do princípio que estão numa situação delicada, no momento da gestação, precisam ter sua educação sendo continuada, e a gente tem os círculos de educação nos municípios, a gente tem algumas fotos, que acontecem de forma baseada no método de Paulo Freire, onde a gente tem os professores visualizando essa mulher, e os círculos têm um espaço de discussão, de acolhimento, o espaço de discussão da família, o espaço de discussão
da importância da educação, pode passar, podem acontecer nas unidades de saúde da família, nos cantos Mãe Coruja, e dando continuidade, a gente tem os cursos de qualificação profissional, a gente tem algumas fotos, pode passando. E como todo programa, tem também os seus desafios e os seus avanços. Então, em relação aos seus desafios, dentro da proposta do acolhimento da informação e dos laços afetivos fortalecidos, a gente tem as precariedades nos serviços de saúde, onde a gente visualiza a necessidade de vinculação da maternidade dessa mulher. A gente tem a necessidade de um maior quantitativo de recursos humanos, não só na assistência, como na atenção primária. A gente precisa de políticas de atenção integral à primeira infância. E aí a gente fica muito feliz de, num momento como esse, a gente ter a discussão não só do planejamento, do orçamento, da gestão, mas também a discussão do acolhimento, a discussão dos laços afetivos fortalecidos, e com isso a gente pode ter a melhoria da comunicação e o acesso para que a gente possa estar chegando mais próximo dessa mãe e dessa família. E o pouco investimento na qualificação dos profissionais, visto que a gente está lidando com ações que vão do pré-natal até a criança aos 5 anos de idade. Pode passar. Em relação aos avanços, a gente tem reduzido os índices de mortalidade infantil, tem melhorado o tempo de aleitamento materno, a gente tem hoje em fase de implantação do sistema de informação, pode passar, diversas parcerias e articulações, como, por exemplo, Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis, a Rede Nacional da Primeira Infância. A gente fica muito satisfeito também de se encontrar dentro dos objetivos do milênio, pode passar. E a gente traz hoje para o fechamento uma frase que a gente costuma trabalhar desde 2007 dentro do programa, de Dom Helder Câmara, que quando os problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Obrigada. Muito obrigado. Eu não sei se a gente tem algumas perguntas. Eu tenho várias. Mas, enquanto não chegam nenhuma pergunta aqui, deixa eu aproveitar a oportunidade de fazer uma. Quer dizer, o que eu acho que... o que a gente vem dizendo é que é muito importante organizar a oferta de serviços, né? Mas vai ser pouco útil organizar a oferta de serviços se a gente não organizar o atendimento à população, né? Então, acho que a maneira central de organizar o atendimento é o CRAS e sempre será o CRAS, mas aqui a gente viu que tem várias outras alternativas que a gente pode utilizar junto com o CRAS, seja no canto da Coruja, seja numa creche ou num EDI carioca. Então, eu acho que a gente tem avançado bastante, seja na base do atendimento, seja nas inovações. O que me preocupa, que eu queria perguntar para vocês, é em que medida, nessa área, a gente pode ter um problema de insuficiência de demanda. Ou seja, a gente constrói essa capacidade de dar atendimento e as mães não vêm procurar esse atendimento. Ou não existe muito esse risco, quer dizer, nas creches, as mães usam esse serviço ou, eventualmente, você tem evasão nesse processo? Alguém quer responder? Eu acho que dentro dessa proposta que foi colocada, essa pergunta que foi colocada para a gente, uma pergunta e uma meditação também, eu acho que o inicial disso aí, para a gente ter a resolução disso aí, é o diálogo, é a comunicação. Né? Diante do pouco tempo que a gente teve, eu não falei também da parceria com os CRAs, que a gente tem nos municípios do Mãe Coruja, e a partir do momento que a gente tem a comunicação das ações que são desenvolvidas, que a gente tem 2 profissionais de Mãe Coruja no município, buscando essa integração, chamando o pessoal do CRAS, chamando os extensionistas rurais, a gente consegue diminuir, né, essas 2 extremidades, de não ter, muitas vezes, a mãe
né, com essa oferta de serviço e ter a oferta de serviço com uma quantidade maior do que o que a gente espera dessas mães utilizando. Eu acho que se a gente coloca o diálogo e a integração juntos, em parceria, a gente consegue grandes avanços. Simone. Complementando um pouquinho também. Deixa eu pegar isso. Aquele lá, Você gosta sem fim. Obrigada. Complementando um pouco, além da questão da divulgação dos programas, porque quando você vem com uma proposta nova, não existe uma cultura para adesão àquele programa, né? A gente está falando de um programa que abre creche aos sábados, né? E creche sábado era aberta para limpar a caixa d'água, para fazer pintura, não para um atendimento efetivo à comunidade. Então a gente está falando de divulgar, de mostrar, de dar visibilidade para a comunidade de um programa. Então isso ainda é um processo que eu acho que a gente tem que avançar muito. Por outro lado também a gente está trabalhando com uma clientela que está fora das creches. Então, já aconteceu, tem acontecido muito. Hoje, inclusive, no Rio, a gente está inaugurando uma creche. Possivelmente, a creche do entorno que oferece o PIC vai ter um esvaziamento maciço, porque aquela demanda, aquela clientela que frequenta no sábado, vai migrar para o atendimento regular, numa grande parte, e isso possivelmente vai esvaziar aquela oferta. Então, ir trabalhando com a demanda, trabalhando com o fluxo, mas eu acho que principalmente enfatizando a questão da comunicação e vendo e ouvindo principalmente o movimento de escuta desses pais, dessa família, do que eles estão achando do programa, o que eles esperam do programa para a gente aperfeiçoar. Pode. Maria Socorro vai responder isso e também uma outra pergunta que chegou sobre o atendimento a necessidades especiais. Pessoas com deficiência, né? Crianças com deficiência. Bem, eu queria pegar essa oportunidade e explicar um pouquinho melhor como é a gestão do CRAS no território, que, como eu só tinha 10 minutos, eu achei que quando chegasse no zero ia fechar o microfone, entendeu? Então eu corri. Eu acho que vale a pena explicar um pouco para vocês essa questão. Bem, o público prioritário deste serviço, né, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, são famílias com crianças pequenas que recebem o benefício de prestação continuada, ou seja, são crianças com deficiência, famílias com crianças pequenas que recebem o programa o Bolsa Família, né, o benefício, a transferência de renda através do Bolsa Família, e famílias com vínculos fragilizados, né? Esses são o público prioritário desse serviço. Então, a partir do momento que a Secretaria Municipal organiza o serviço de vigilância socioassistencial, que faz a gestão da informação do município de vulnerabilidades e potencialidades do território, como eu falei anteriormente, ele organiza esses dados e encaminha para o CRAS. Então, o CRAS vai ter a lista de quais são, de onde está esse público, e faz um processo de buscativa, de ir atrás dessas famílias e chamá-las para o CRAS, né, para atendimentos, oficinas. O CRAS, ele organiza não só o processo de encaminhamento, enfim, para o serviço de convivência, mas ele tem uma série de outras atividades que podem estar lá. Se alguma dessas famílias não tiver cadastro no cadastro único, ele faz o cadastro. Se essas famílias, por exemplo, essas famílias que têm vínculos fragilizados, elas não recebem o benefício e têm perfil para receber o benefício, ela encaminha para que ela possa receber o benefício, essa família possa receber o benefício, tanto o BPC quanto a transferência de renda pelo Bolsa Família. Então, ela faz várias outras atividades, organiza oficinas, dependendo da vulnerabilidade daquele território, com as famílias, para discutir as possibilidades de superação daquelas vulnerabilidades daquele território. Então, são várias outras atividades. Então, o CRAS busca essas famílias, realiza o acolhimento, nesse acolhimento ele apresenta essas possibilidades de trabalho com família, e dentre eles ele faz o estudo social, e aí faz o levantamento da vulnerabilidade ou não daquela família, ao ponto de encaminhar para onde. Então, eu verifico que essa família tem uma criança menor de 3 anos, e é importante, ela ir para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, eu encaminho essa criança para o serviço. Da mesma forma que eu posso encaminhá-la para outras políticas públicas. E é assim que está previsto a proposta da inserção do Sistema Único no Plano Brasil Sem Miséria, né? Que a gente tem o desafio de localizar 16 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza.
Então, essa é mais ou menos a proposta do trabalho. E, trazendo para a pergunta sua, secretário, eu acredito que o nosso maior problema é que a gente não faz política pública, a gente faz política pública para, e não política pública com, né? Então, a partir do momento que a gente discute a participação da sociedade, da comunidade, na construção da oferta daquele serviço, eu vou verificar isso. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para a criança, ele precisa dos pais, mas ele só funciona de segunda a sexta no horário de expediente. Como é que a mãe e o pai vão? Né? Então, é um dificultador. E a gente está tentando quebrar essa dificuldade no diálogo com os gestores, de organizar processos participativos no CRAS, onde a comunidade discuta a oferta de serviço, qual o melhor desenho para que esse serviço chegue realmente a ser efetivo àquela população. Né? Então, eu acho que o principal desafio nosso é esse, é organizar políticas públicas com a comunidade e não para a comunidade. Com relação a essa pergunta de quais são, a gente está discutindo a questão da criança pequena e ela quer alguma informação em relação a atividades voltadas para crianças com deficiências, né? Como elas são inseridas nesse processo. Bem, como eu coloquei no início, esse é um público prioritário para esse serviço e para os outros serviços da proteção social básica, tanto PAIF quanto... E tem um serviço específico, né? A gente tem um serviço de proteção social básica de oferta no domicílio para idosos e para pessoas com deficiência. Para que serve esse serviço? Adriana, se você pode explicar, a Adriana explica de forma melhor, que a Adriana coordena esse serviço, mas a ideia é trazer essa pessoa que está isolada e essa família para o convívio, né? Para a socialização no CRAS. E a partir de aí se inteirar com outras crianças, com outras famílias, enfim. Adriana, você pode ter um microfone para a Adriana, por favor? E estamos também organizando um serviço, na verdade um programa, junto à Presidência da República, especialmente para pessoas com deficiência. Eu acho que, Adriana, você poderia também falar um pouco sobre isso. Também você. Oi, gente. Boa tarde, meu nome é Adriana. Então, eu coloquei a Socorro nessa fria, né? Está de férias. Eu estava de férias. Mas é o seguinte, então, em relação à inclusão da pessoa com deficiência, na política de assistência social, a pessoa com deficiência é público prioritário. Então, como a Socorro falou, não só para esse serviço até 6 anos, que no nosso caso a faixa é até 6 anos, como para todos os demais serviços e para as oficinas com família, para atendimento no CRAS, o público prioritário, entre eles está a pessoa com deficiência. Então, a gente vem trabalhando na inclusão da pessoa com deficiência juntamente com os demais, sem segregar. Nós não temos grupos para pessoas com deficiências. Elas estão juntas, elas participam das atividades juntas com as outras pessoas, com o público do Bolsa Família, com os demais públicos. Então, como a gente organiza o nosso serviço por ciclos de vida, então o ciclo de vida de 0 a 6, tem criança com deficiência, o ciclo de vida de 6 a 15, o de 15 a 17, todos eles possuem pessoas com deficiência que participam dos grupos. Daí cada comunidade, cada território organiza da melhor forma. Eu já visitei alguns territórios que têm equipamentos, que produziram material específico para fazer essas atividades e incluir as pessoas com deficiência. Atualmente, a gente não tem nenhum material específico com atividades para isso, né? Mas a gente está trabalhando num documento para produzir tecnologia assistiva, né? Para também incluir essas pessoas. Nós temos um serviço que chama Serviço no Domicílio para Pessoas Idosas e com Deficiência. Esse serviço, o profissional vai até a casa da pessoa. Então, primeiro, ele, claro, tem todo o estudo social, tem a visita domiciliar que vai fazer o diagnóstico. Mas, a partir do momento que ele verificou uma vulnerabilidade, ele vai levar o atendimento até a pessoa. Então, se a pessoa é com deficiência, não consegue sair de casa, está isolada, então é o profissional, a equipe que vai até a casa, vai fazer um trabalho com a família, de orientação, de apoio, e vai buscar incluir essa pessoa em outros serviços socioassistenciais. Tem um exemplo que provavelmente muita gente conhece em BH, a Mala Brincante,
né, que a mala brincante é um serviço para a criança, que é uma criança com deficiência, que está em casa. O profissional leva uma mala de equipamentos, brinquedos, cadernos, livros, e ele leva essas atividades lúdicas até a família. Ele, junto com a família, ele ensina, ele orienta como lidar com a criança, como fazer atividades lúdicas com a criança com deficiência. E só para encerrar, está em discussão na Casa Civil a agenda da pessoa com deficiência. Na agenda da pessoa com deficiência, tem várias ações e tem várias propostas de inclusão da pessoa com deficiência em serviços públicos, não só na política assistencial, mas em todas as políticas públicas. Muito obrigado, todas as quatro. E aí, então, a gente vai dar continuidade com a próxima mesa. Obrigado.